Olá, graça e paz. Eu espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para falar acerca do sofrimento, acerca de como nós devemos lidar com o sofrimento, baseado na obra de John Blanchard, Onde está Deus quando as coisas vão mal. Eu quero fazer algumas considerações iniciais, né? O meu vizinho está aqui em obras, então talvez você vai ouvir alguns barulhos aqui, tanto da obra quanto da minha cachorra supervisionando a obra aqui do vizinho, né? Mas não se incomode, nós vamos permanecer firmes aqui para nós concluirmos, né? A proposta neste final da obra aqui de John Blanchard é mostrar e lançar luz quanto aos dias que vivemos. E mais do que isso, o grande foco dele aqui é buscar nos apresentar ou fazer a pergunta a fim de que nós venhamos a responder para nós mesmos, né? Como temos lidado com os dias no qual nós estamos vivendo. O autor aqui vai descrever alguns relatos anteriores à tragédia ali, ao ato terrorista de 11 de setembro, lá nos Estados Unidos, né? O autor vai voltar a falar deste assunto, ele já mencionou isso em outros tópicos do livro, nós já falamos aqui também, mas ele vai trazer algumas informações anteriores àquele dia tão marcante na história dos Estados Unidos e na história da humanidade como um todo. Ele vai citar aqui de que no dia anterior ao atentado terrorista, uma aeromoça estava quebrando o gelo com uma garrafa e um passageiro do avião chamou a atenção dela, né, dizendo para ela tomar cuidado com aquilo. Ela poderia se machucar, ela poderia se cortar com aquela atitude, com aquilo que ela fazia, de modo até meio que negligente, né? Isso parece irrelevante, mas o autor continua dizendo e descrevendo ainda sobre esta aeromoça. E ela ficou impressionada com a preocupação daquele rapaz. E depois deles conversarem um pouco, por alguns momentos, ela aceitou dele um folheto evangélico no qual ele entregou para ela. Até aqui a gente percebe duas coisas, pelo menos duas coisas muito claras. Pessoas vivendo a sua vida de modo tão diferente uma da outra. Nós percebemos aqui alguém que andava distraído. Alguém que estava só vivendo a vida de qualquer maneira, no sentido mais subjetivo possível, assim, vivendo sem muitas preocupações, distraído com a vida. A aeromoça. Nós percebemos também aqui um cristão que estava ali vivendo a sua vida, mas observando, aproveitando as oportunidades na qual ele possuía. É o passageiro aqui descrito pelo relato do autor. Aí aqui eu já começo a pensar numa pergunta para todos nós, né? Qual destes personagens aqui mais se familiariza conosco, né? Talvez nós somos aqueles que vivem distraídos, vivendo a vida por viver. Um dia após o outro, e assim vai, e assim vai. Ou será que nós somos aqueles que estão observando atentamente o que está acontecendo à nossa volta, ou o que possa acontecer? Tente responder esta pergunta, né? Que tipo de pessoa você tem sido? Distraído ou atento com o que tem acontecido à sua volta? E o autor continua narrando aqui o seu relato sobre esses acontecimentos. Mais tarde ele diz, naquele voo, a aeromoça disse, né, e aí prosseguindo a conversa com aquele rapaz, disse ser o sexto folheto que ela recebia naqueles dias. E ela, tão intrigada com aquilo, perguntou para o rapaz, o que Deus quer de mim? E sabiamente aquele rapaz lhe respondeu, a sua vida. E ele explicou para ela o plano de salvação, acerca do arrependimento, acerca da convicção e a fé que ela deveria ter no Deus único e verdadeiro, o Deus trino. E ele ali expôs o evangelho a ela, diante desta inquietação na qual ela estava, tendo recebido tantos folhetos e tantas pessoas falando do amor de Cristo para ela. E o ponto aqui é que o autor vai tratar e dizer que em menos de 24 horas, depois desses acontecimentos, essa aeromoça estaria no primeiro avião que se chocou com as Torres Gêmeas. É forte isso, né? É para respirar fundo e a gente rever muitas e muitas coisas, né? Esse é um dos vários testemunhos que hoje se tem sobre acontecimentos anteriores, durante e posteriores àquela trágica situação ali do 11 de setembro.
John Blanchard aqui ele busca direcionar duas exortações bem objetivas para todos os que estão lendo o seu livro e para nós que estamos aqui refletindo em forma de vídeo acerca deste assunto. A primeira delas, John Blanchard diz assim: a primeira é que Deus fez esta maravilhosa promessa: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Baseado em Jeremias 29:13. A segunda argumentação e exortação que o autor trabalha e traz aqui é a seguinte: a segunda é que esta graciosa promessa tem uma data limite. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isaías 55:6. Textos muito objetivos da palavra de Deus. Exortação para todos nós. Isso me fez lembrar de um acontecimento que eu presenciei. Lembro-me que quando fiz a minha primeira faculdade, e isso era em uma outra cidade, eu morava em outra cidade, e eu tinha que fazer esse percurso de van. E eu lembro que em uma das muitas conversas que tínhamos ali na van, conversas paralelas entre nós e outras pessoas, né, entre as pessoas que estavam ali na van, eu me recordo de uma vez onde, e foi bem num tempo, a minha primeira faculdade, eu estava como um recém-convertido, sendo impactado pelo Evangelho, e como um recém-convertido, querendo falar do Senhor, e pontuar, né, acerca da salvação, o quanto isso é um assunto urgente na vida de todas as pessoas. Me deparei um diálogo ali naquela van, no qual, né, uma das moças que estava ali, dizendo, né, de que crentes, de que pessoas que levam a sério o cristianismo, de que pessoas que leem a Bíblia, de que vão à igreja, que vivem como igreja, de que busca servir uns aos outros, né, são pessoas bobas e que perdem muito tempo de sua vida, e de que ela não iria fazer isso. Ela, na verdade, tinha uma convicção de que primeiro ela ia curtir a vida. Primeiro ela ia viver os seus prazeres, as suas vontades, os seus desejos. E ela, quando ficasse mais velha, né, aquele vigor e aquele pique já não existisse mais, aí sim ela iria se dedicar a Deus, né? E iria para a igreja, iria arrepender de seus pecados, iria fazer isso, aquilo e aquilo outro, a fim de ser redimida. Quem de nós tem o conhecimento do dia de amanhã, né? Quem de nós pode ter o luxo de falar, não, agora não. Agora é muito cedo para preocupar e pensar em Deus, né? Vamos seguindo a vida, isso quando crianças, né, adolescentes, e aí vamos seguindo a vida jovens. Não, agora tem muita coisa. Eu estou envolvido com muitas coisas na minha vida, e aí da juventude à idade adulta, não, agora é muita coisa, carreira, família, são os filhos. A gente fala, não, agora tem muita coisa para pensar em Deus, né? E às vezes, quando está velho, fala assim, sem nenhum vigor, sem nenhum ânimo, de nada, né? Às vezes pode pensar, agora estou muito velho, né? E a ideia aqui é a seguinte, de que quem de nós sabe o dia de amanhã? Quem de nós pode imaginar como será o dia de amanhã? Nós nem sabemos se terminaremos o hoje. Nós, às vezes, estamos tão focados no amanhã, não, depois eu faço isso, depois eu vejo isso. Mas esquecemos de que nessa vida, o único dia que para nós existe é o hoje. Quantos e quantos que eu e você que está assistindo esse vídeo conhece que, diante de todo o vigor da juventude, diante de toda a boa saúde que possuía, diante dos recursos que tinha, recebeu uma coroa de flores no final da tarde, no final de um dia. E situações contrárias também já aconteceram, né? De pessoas que já tinham os dias contados, mas que viveram por anos e anos e anos. Nós não sabemos o dia de amanhã. Tiago escreve em sua carta, em sua epístola, sabe as palavras sendo direcionadas pelo Espírito Santo. No capítulo 4, verso 14 e 15, ele diz: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Nós precisamos estar atentos quanto a isso, né? Mal sabia aquela jovem os seus dias. Eu nem sei mais se ela está viva ou se já morreu, a qual nós conversávamos naquela van, né? Mas na mente dela
Não, eu vou curtir agora, amanhã, depois eu resolvo isso e me acerto com Deus. O autor ainda continua dizendo sobre toda essa história que nós começamos contando aqui, de que aquela aeromoça também não tinha a mínima noção, não sabia, não fazia ideia de que ela possuía uma data limite, um tempo limite, e de que em questão de horas ela morreria, passaria e sofreria o dano daquele terrível atentado terrorista. Né? Ressalvo, quem de nós pode se dar ao luxo de dizer, não, eu não vou passar por isso. Né? Nós não sabemos a hora em que seremos chamados e teremos que nos apresentar diante do Deus Todo-Poderoso. John Blanchard ainda continua concluindo a sua obra nos seguintes termos. Portanto, não permita que nada o impeça de invocá-lo, aqui e agora, pedindo-lhe que o perdoe e lhe dê graça para converter-se do pecado e entregar-se a Jesus Cristo como seu Senhor pessoal. Descubra para si mesmo que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Salvador, conforme Romanos 6, 23. Caminhando para o final, eu me senti cada vez, e cada leitura, e cada preparação aqui, para falar com vocês, né, acerca deste assunto tão importante, muito fortalecido. Né? Toda vez que a gente lê um bom livro e lê novamente, nós vamos absorvendo cada vez mais conteúdo e com mais clareza aquilo que nós temos a aprender nesta vida, a lidar com um assunto tão importante, né? A lidar com a questão do mal e com o sofrimento. Né? Estes vídeos ficarão disponíveis nas páginas, nas redes sociais da igreja, para que todas as vezes que você estiver lidando com uma situação complicada de dor e de sofrimento e começar em seu coração a questionar muitas coisas, né? Tente se recorrer a este material de apoio, né? Material de apoio. Primeiro devemos sempre nos recorrer a Deus, mas a esse material e tantos outros de apoio para nos ajudar a mantermos o foco, né? Eu me senti muito impactado fazendo isso, né? Espero que todos possam ter também aprendido, observado e colocado em prática algumas questões tão importantes aqui mencionadas nestes vídeos. Eu quero concluir com algumas palavras, e a primeira delas é: não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Não deixe para depois o que pode e deve ser feito agora. Em segundo lugar, a dor e o sofrimento fazem parte da vida humana. Quer venhamos a gostar ou não, faz parte. E por tantos argumentos aqui mostrados nesses vídeos e neste livro, você pôde perceber, se você acompanhou, né, o quanto dor e sofrimento fazem parte realmente da vida humana. Não caia, não se iluda com a falsa promessa de que você não pode sofrer, de que você, determinando para Deus que o sofrimento não entre na sua casa, não entre na sua vida, isso vai acontecer. Isso faz parte de sermos humanos, passarmos por sofrimento. Somos limitados, somos frágeis, somos fracos. Entenda de uma vez por todas que Cristo Jesus passou dificuldades, o Filho de Deus sofreu, mas não foi em momento nenhum desamparado pelo seu Pai, pelo Deus Trino. E a nossa promessa é a mesma, como filhos e filhas de Deus, de sermos cuidados, amparados pelo nosso Senhor. Né? Deus não livrará sempre e necessariamente você do sofrimento. Mas uma convicção e certeza que nós temos é que diante do sofrimento, Deus está conosco, nos dando força e nos dando escape. Olhe mais e leia mais a sua Bíblia. Aprenda o quanto isso é falado de Gênesis e Apocalipse. Olhe mais para a vida de pessoas que vieram antes de nós, que foram fiéis a Deus e mesmo assim passaram por dor e sofrimento, mas nunca foram desamparados. E em terceiro e último lugar, não ande sozinho. Não caia neste erro de andar sozinho. Se fortaleça em seu relacionamento e sua vida com Deus, se fortaleça. E também dê manutenções nos seus relacionamentos para com os filhos e filhas do Deus Trino. Aqueles que estão caminhando na mesma direção e da mesma maneira tendem a buscar a Deus como refúgio e fortaleza em suas vidas. Que o Senhor guarde a minha vida, guarde a sua vida, guarde a todos nós, de que todos nós, estamos vivendo dias difíceis. Hoje, dia 7 de julho de 2020, talvez as incertezas são grandes, mas que isso não tome o lugar de Deus em nosso coração.
mas que nós, fortalecidos por Ele e vivendo por Ele, possamos caminhar até o dia em que morreremos e estaremos plenamente com Ele. Por mais que a dor e o sofrimento estejam à nossa volta, isso não é o maior dos nossos problemas. Porque se nós estivermos longe de Cristo, vivendo todas as regalias desta terra, nós estaremos perdidos. Mas se nós, mesmo em meio ao sofrimento, estivermos com Deus, assegurados com Deus, isso é passageiro, é momentâneo. O que nos aguarda, longe de toda essa dificuldade terrena, é uma eternidade de cuidado, uma eternidade de plenitude com Deus. Mas que por aqui possamos viver e passarmos firmes as provações que tivermos que passar. Um forte abraço, que Deus abençoe a todos nós.